pode assentar agora. Abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo número 6. Vamos ficar alguns minutos aqui, recebendo de Deus, por meio da sua palavra. Você está comigo? Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Vamos gastar um tempo bom ali. E te digo gastar, não é perder, é gastar. Do tempo que Deus nos dá, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um texto, principalmente porque dos evangelhos, muito conhecido. E o versículo principal, no qual nós vamos nos deter alguns minutos, que será o 33, mas nós leremos a partir do 25. E na minha Bíblia tem um título em negrito, que é a ansiosa solicitude pela vida. Não sei se tem na sua Bíblia alguma coisa como título aí em cima. Tem? Tem alguma coisa diferente disso? Não? Preocupações? Outra pessoa tem outro título? Não? A ansiosa solicitude pela vida ou preocupações da vida. Lerei e nós vamos gastar uns minutos aqui e eu peço a sua atenção para isso. Você que está em casa, você que está nos vendo e ouvindo, faz isso, pega a tua Bíblia e nos acompanha na leitura, mas participa disto, recebendo desta graça e unção que está disponível para o povo de Deus. Você é povo de Deus? Então é para ti. Mateus capítulo 6, versículos a partir do 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar por um instante? Você concorda comigo numa oração aqui? Bondoso Deus, nós lemos a tua palavra, cremos nela como o Senhor falando com cada um de nós. Por isso, ela carrega consigo do teu Espírito, e é do teu Espírito que nós aguardamos ensinamentos, colocações que vão nos edificar e nos promover para estar melhor na vida que o Senhor nos propõe. É crendo dessa forma que concordamos nesta oração, pois a fazemos fundamentados em tua palavra e no nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Amém. Vamos conversar um pouco aqui sobre a ansiosa solicitude da vida ou as preocupações da vida. Ao longo da minha vida, ouço palavras, ouço situações, histórias das mais diferentes, das mais diversas, e muitas delas trágicas. Outro dia eu ouvi assim,
uma esposa de um cidadão tal, bem-sucedido na vida, com 2 filhos, se matou, suicidou-se. Esse tipo de fato tem ocorrido muito em todo o tempo, mas tem crescido nas últimas décadas. E nós sabemos disso, verdade? Sabemos disso. Mas o que é que isso tem a ver com o que está sendo proposto para pregar hoje à noite? Em primeiro lugar, que o versículo 33 vai tratar da nossa essência, mas, como todo cristão já sabe, e quem não é cristão e não sabe, fica sabendo agora, que o ser humano, antes de ser humano, é um ser extremamente espiritual, criado por Deus, imagem e semelhança de Deus, que se apartou do seu Criador, perdeu o contato com a sua espiritualidade e se tornou, me permitam a expressão, um terráqueo, meramente. Começa a ficar ansioso por ter, por possuir, por ser alguma coisa na terra, e sempre correndo atrás disso, se tenta das formas mais diferentes possuir algo. E se procura ser algo para possuir pelo que é. E nós temos assistido isso. Não fica pensando que eu vou criticar alguém que pensa em ser próspero. Eu não falarei essa bobagem. Mas o grande problema é que quando se perdeu a essência, ou seja, o ser espiritual criado, imagem e semelhança de Deus, se distanciou tanto de Deus que passou a viver exclusivamente para o corpo e por suas emoções. Como diria Roberto Carlos, são muitas as emoções. Daí, quando a gente conquista alguma coisa, passa a viver em função do que conquistou. E só para aquilo. E quando nós não conquistamos, corremos o tempo todo para conquistar. E às vezes não dá tempo. E muita gente, e não é só por isso, mas por diferentes motivos, está depressiva. Muita gente tenta o suicídio e não consegue. Outros tentam e conseguem. E isso é lastimável. Isto é uma desgraça que se abate sobre uma família. Isso é plano maligno. Mas eu não quero acentuar muito o meu comentário sobre suicídio, sobre morte, mas eu quero mostrar, com o prefácio dessa mensagem, que se nós resolvermos o nosso problema com o Deus que nos criou, que também nos chama de filhos, aí estas coisas ficarão cada vez mais distantes de nós. Não que nós não seremos mais tentados, mas que nós teremos força, porque abastecemos a nossa espiritualidade e buscamos em Deus a saída, a resposta para tudo, e sempre vamos encontrar que qualquer outra coisa passa a ficar em segundo plano para nós. Porque reencontramos a nossa essência. Esta ansiosa solicitude, deixa eu te falar sobre solicitude, porque às vezes a gente lê uma palavra e não vai buscar o que é que significa. O que é isso aí? Deixa eu te explicar colocando assim. O afã, o desejo, a correria atrás de, buscando suprir-se. Isso é solicitude. Em uma palavra mais simples, preocupação com isto. Aí Jesus simplesmente, porque estava gerando discípulos, e é isto que a igreja cristã deve fazer constante e continuamente, Jesus estava gerando discípulos e dizendo, olha, vocês não fiquem ansiosos, porque isso aí só vai piorar a vossa vida. Porque os pardais, porque as aves do campo, porque os lírios, porque isso. Ah, mas o pardal não raciocina como eu. Quem sabe a gente começa a raciocinar melhor para viver melhor. Te peguei. Quem sabe a gente não consegue. Outro dia eu preguei aqui sobre consciência. A última mensagem que preguei, salvo engano, foi sobre isso. Quem sabe a gente consegue concatenar melhor as ideias e como somos cristãos, observar melhor a Bíblia, simplesmente solicitude, ansiedade pela vida. E começamos a aprender a administrar melhor e a vida passa a ser melhor. Porque a vida boa é a vida que Deus nos propõe por meio de Cristo. Chama-se vida abundante. Não tem nada errado em nós estudarmos, nos formarmos, fazermos pós-graduação, mestrado, doutorado, não há problema nenhum, pós-doutorado, não tem problema nenhum com isso. Sabe qual é o problema?
é não saber que nada disto vai nos completar. Porque o que nos completa é voltarmos à essência. Alguém pode dizer amém aí? Você concorda com isso? Nós podemos ser doutores e pós-doutores, cheios do Espírito Santo, e a nossa vida estará completa. Ou sermos doutorado várias vezes e continuar deprê. Porque aquilo que somos em essência não foi suprido, não foi encontrado. E não se encontra isso em cursos. Se encontra na parte de cima, no andar de cima. Não tem nada errado em sermos intelectuais. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema em buscarmos falarmos muitos idiomas. Não há nenhum problema. Busca, estuda. E quem aprende inglês facilita para outros idiomas. Fica mais prático outros idiomas. Fica muito mais prático falar outros idiomas. Busca isto, mas vai sempre faltar alguma coisa se nós não buscarmos aquilo para o que fomos criados. Com a idade que você tiver. E essa semana passada eu passei uma semana inteira no rádio, pelo Espírito, falando sobre com que idade devemos estar ocupados com alguma coisa, ou produzindo alguma coisa, quando nós somos muito jovens, ou já estamos muito velhos para isto. Eu creio que muita gente que ouviu foi muito abençoado. Eu recebi mensagem de outros estados, pessoas dizendo, eu estava precisando disso, eu agora vou voltar a fazer isso, eu agora pensei há muitos anos e não executei, vou fazer agora, porque Deus está me dando vida. Foi uma bênção, o programa de rádio a semana toda. Mas deixa eu te falar, Deus continua sendo o mesmo Deus da semana passada. O mesmo Deus aqui que inspirou Levi, Mateus a escrever esse texto. E nos inspirando a olhar para ele. O grande problema é concentrarmos a nossa vida, a minha e a sua vida, concentrada no que é simplesmente da terra. E vou repetir quantas vezes precisar. Se a nossa vida, e ela é, em primeiro lugar, espiritual, se nós resolvermos a nossa espiritualidade com o Espírito maior que é Deus, as outras coisas virão como acréscimo, como acabamos de ler nas Escrituras. Aleluia! Glória a Deus! Mas precisamos descobrir enquanto há tempo. Os amigos que vão ouvir essa mensagem depois, que talvez você passe para eles, que verão no YouTube ou em qualquer momento. Quem sabe você encontra alguém que está dedicado e frustrado porque tudo, no afã de possuir, no afã de ter, envidou todos os esforços e o que conseguiu não completou, é frustrado, é depressivo, é decepcionado, é triste, é amargurado. E de repente começa a pedir oração a ti, porque a saída está no teu Deus. Quem sabe nós abençoamos pessoas com isto, dizendo, vamos estudar sim, vamos crescer na vida sim, vamos desenvolver o máximo que pudermos da nossa intelectualidade sim, mas não podemos esquecer que a nossa essência é espiritual. Que nós precisamos voltar para Deus, sermos humildes, porque a própria ciência que é orgulhosa levou o ser humano a ficar soberbo, a não querer depender do Ser Supremo. Isso é bobagem. Porque por mais que qualquer pessoa se esforce muito para ser alguma coisa, nunca chegará a ser nada. Porque a Bíblia não será nada no que diz respeito a... Vamos à Bíblia, por exemplo. Os anjos são superiores a nós. Nós nunca vamos ser transformados em anjo. Por mais doutorado que se faça. Não é, nobre Calzídico? Por mais esforço, por mais idiomas. Eu li no Guinness Book, um homem que falava 57 idiomas. Isso é um Deus, não, isso é um poliglota. Não é um Deus. Vamos estudar, vamos incentivar, mas vamos acordar enquanto é tempo para o que nós somos, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, pessoas que Deus pôs nessa terra, planeta pequeno. Outro dia eu estava dando uma olhada nos estudos aí das sondas que andam pelo universo, mostrando o que a Terra representa diante dos outros planetas. Eu disse, nós não somos coisa nenhuma nesse mundo.
E aquele cientista que fala sobre esse estudo que foi feito por aquela sonda lá, nós somos um ponto azul no meio do universo. Nós terra, nós terrenos, nós terráqueos. Mas se nós descobrirmos, mesmo num planeta Terra, minúsculo diante dos outros, que temos o valor que Deus dá para nós, e nós já descobrimos, amém? Mas precisamos desenvolver além do que meramente descobrimos como religiosos. Podemos abençoar pessoas, mostrar para pessoas que elas podem desenvolver a vida e serem muito felizes, se encontrarem em Deus a sua resposta primeira. E as outras coisas, como dizem as escrituras que acabamos de ler, virão como acréscimo. O problema maior é que tudo que buscamos na terra é o que mais tem importância. Não é como acréscimo. Não é como acréscimo. Por quê? Porque a vida do ser humano está centrada, direcionada para o que é humano, para o que é material, para o que é falível. Eu gosto de ler pessoas importantes que se diziam ateístas antes. E aí eu não lembro o nome, senão eu citaria de um jornalista e cartunista, um cara famoso no Brasil, que escrevia para os grandes jornais do Brasil. E ele era um cara que pregou a vida toda contra Deus e dizia da não existência de Deus, e ele foi acometido de um câncer. E eu não digo isso com alegria. Fez um exame, fez 2, confirmou e começou a fazer tratamento. Ele disse assim, o ser humano é ateísta até quando descobre que não tem mais jeito. E quando ele vê que o câncer está comendo ele, qualquer coisa que se apresentar, ele aceita. Por quê? Porque querendo ou não querendo, crendo ou não crendo, nós somos seres extremamente espirituais, que foi separado por Deus pela desobediência. Desculpe, foi separado de Deus, não foi por Deus. Separou-se de Deus porque desobedeceu, quebrou o vínculo que tinha pela desobediência. Não foi pela maçã, que isso é conversa para boi dormir. Pela desobediência, por infringir, separou-se de Deus. E Deus está simplesmente acenando a cada um, dizendo, quero vocês de volta, vocês são amados por mim. A Bíblia vai mostrar que Deus nos amou, nós sendo inimigos dele. Que grande amor é este? Inexplicável amor. Você consegue explicar um amor que ama quando nós somos inimigos? Não tem como. Não tem como explicar. Amados quando éramos inimigos. E esse texto se refere a pessoas que se converteram, que se refere a pessoas que voltaram-se para Deus. E é isto que nós estamos fazendo na terra como igreja cristã, cada um de nós, representando aquele que nos perdoou e através de nós está dizendo assim, amo a todos, quero perdoar a todos, quero trazê-los para perto de mim, como dizia Jesus, como a galinha faz com seus pintinhos debaixo de suas asas. Este é o verdadeiro amor. Mas a igreja cristã, ela tem que ser diferente. Ela tem que promover este reino, e aí eu vou direto para o 33. Tem que promover, tem que falar e tem que reproduzir esse reino com ações, com atitudes na terra, para que as pessoas entendam, vale a pena estar ligado ao Deus desses crentes, porque Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele funciona. Olha o verso 33 lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus estava dizendo para buscar um lugar como se fosse geográfico. Mas se você é uma pessoa inteligente, e você é, tenho certeza disso, buscar um reino sem antes buscar o rei. Porque a importância do reino está em quem o comanda. Qual é o poder que esse rei tem? O que é que ele faz nesse reino? Que diferença esse reino tem para os outros? E Jesus estava simplesmente falando de um lugar de onde ele veio, onde tudo é perfeito. Onde o rei maior é Yahvé Adonai, o que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele estava dizendo, busque o reino, buscar o reino e o rei junto. E Jesus estava dizendo que buscar o reino de Deus era buscar-o através do próprio Jesus. Ele estava dizendo que eles estavam enganados com as preocupações do dia a dia. O que será que vai ter amanhã no café?
Poxa, e se tiver café, o que será que vai ter no almoço? E se tivermos no almoço, vai ter janta? Ah, mas isso não acontece. Acontece sem dizer. Acontece, às vezes, com cada um de nós aqui. A gente compra mais do que vai comer. Parece que não vai ter mais. Que vai ser a última refeição e o último rancho da vida. Que coisa séria. Jesus estava dizendo para aqueles que ele estava formando como seus discípulos: olha, a vossa ansiedade não vai ajudar em nada, porque quanto mais você vai ficando ansioso, mais vai ficando pior. E ele diz assim: é bom você ver uma coisa, se você ficar muito ansioso, você acha que você consegue acrescentar ao curso da sua vida. Eu sei que todos nós não queremos morrer de jeito nenhum, mas se pensarmos em morrer, pelo menos depois dos 100, né? Jesus disse: você ficando muito preocupado, não vai acrescentar 40 e poucos centímetros ao curso da sua vida. Ou seja, então, não se preocupe, porque não vai adiantar nada. Não vai aumentar a sua longevidade. Não vai aumentar o curso da estrada, da faixa, como vocês chamam, que você está trafegando na vida. Ao invés de se preocupar, procura resolver esse negócio com o papai. Papai está te esperando e o caminho sou eu, dizia Jesus. Vai para ele e tudo que você está precisando virá como acréscimo, não como principal coisa da vida. Não virá como principal coisa da vida. Jesus estava dizendo, em outras palavras, eu estou ensinando para vocês irem diminuindo o ritmo dessa vida terrena, dessa vida terráquea, dessa vida de focar constante e continuamente no que vai ficar aqui e que talvez você não consiga desfrutar. E não fica preocupado que eu sou pregador contra a prosperidade, porque eu não sou analfabeto, nem idiota e nem burro. Prosperidade são necessidades supridas. E todos nós queremos mais que isto. Queremos ou não? Eu não iria pregar durante a semana toda, guiado pelo Espírito no rádio, para as pessoas voltarem a valorizar-se. Mas não tem sentido nenhum vencer na vida sem vencer em primeiro lugar pela fé. Porque aquilo que vai nos ajudar a manter as coisas é o que cremos, junto com o nosso empenho, com o nosso trabalho, que será honrado pelo próprio Deus, porque a Bíblia nos ensina a trabalhar com as próprias mãos. Mas antes de tudo, nós precisamos sim ser filhinhos do papai e filhinhas do papai. É isto que Jesus estava dizendo. Este reino é buscar em primeiro lugar o que é espiritual. E para buscar o espiritual tem que buscar o Pai dos Espíritos, que é Deus, Yahvé, Elohim, El Shaddai, El Elyon, o Deus insuperável. Não é um lugar geográfico. Eu vou buscar o reino de Deus porque lá as ruas são de ouro. Ei, capitalista. Não funciona não, assim não. Só chega lá se for espiritual primeiro. Não chega porque gosta de dinheiro lá não. Nem aqui na terra. Vamos produzir as coisas aqui? Vamos produzir. Tem um amigo meu que está ali me olhando. Conversando, a gente orando por um projeto para ser bênção para os outros e bênção para ti. Mas em primeiro lugar vamos pôr as coisas diante de Deus. Eu estou falando com o Gilvan, mas estou falando com todo mundo aqui. E estou falando com quem está em casa e quem vai ouvir daqui para frente em qualquer lugar. Resolvamos as nossas questões internas e espirituais. E as respostas e a saída está exatamente buscando a Deus. E só se encontra a Deus, segundo as Escrituras, só se encontra a Deus por meio de Jesus Cristo e da sua palavra, que é o seu evangelho. Senão a gente vai viver se esforçando muito e correr bastante atrás da máquina, que é uma expressão bem usada, e descobrir que a máquina corre mais que nós. Posso fazer uma brincadeira no meio dessa mensagem? A máquina tem 200 cavalos e o cara está montado em 4 jumentos. Não vai chegar lá nunca. O jumento é bem devagar, ele nem corre como o cavalo.
É que você não conhece jumento, mas eu conheço. Mas é lógico isso. Agora, vamos pensar pela Bíblia. Pela Bíblia, a vida, o projeto de Deus, mesmo que você não seja ave, a Bíblia diz, voarão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Sabe o que é isso? É uma vida espiritual diante de Deus. São pessoas que vão ficando mais velhas, mas continuam crendo do mesmo jeito. Preguei essa semana, eu tenho um filho que chama Caleb, sabe por quê? Por causa de Caleb da Bíblia, com 85 anos, dizendo a Josué, Josué, dá o que é meu, você me prometeu há 45 anos atrás, e quando nós estávamos no deserto, eu fui lá e agi como um homem que crê em Deus, mesmo que os homens de lá eram muito altos e grandes, nós vamos desapossá-los de lá, porque pela fé, Deus já nos deu a vitória. E ele diz, eu estou com 85 anos agora. Dá a minha porção que você prometeu. Sabe o que é isso? Vida de fé, vida espiritual diante de Deus. Porque uma vida sem fé e uma vida sem ser resolvida a espiritualidade, sabe como é que fica? Vou trabalhar bastante para me aposentar e depois morrer. Então esse é o projeto. E pode morrer muito antes de se aposentar também. Mas uma vida com Deus, Jesus promete vida abundante. Vida abundante é um conjunto de coisas. Falei em morte e vocês já começaram a ficar tristes, não foi? Mas eu estou falando em vida agora, se anime, por favor. Vida abundante é um conjunto de coisas. Meus amados irmãos e irmãs. É vida longa? Também. Mas é vida próspera? Também. É vida feliz? Indubitavelmente. Não há dúvida de que vida abundante que Jesus nos deu. E já deu, viu? Já deu para mim e para ti. Nós só precisamos nos apossar. Mas da forma mais correta, que é a forma bíblica. Não é uma prosperidade sem fundamento bíblico. Não tem sentido para nós cristãos isso. Mas o projeto de Deus para nós não é pobreza e nem riqueza. São necessidades supridas e a gente tem e até dá para os outros. Isso é o que Deus quer que a gente faça na terra. E isso é o que Deus quer. Leia a sua Bíblia para você encontrar fundamento para isso. Porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E não tem como dar sem ter. Bem-aventurado ter para dar. E recebe para dar mais. Isso é cristianismo. Dentre as muitas coisas que o cristianismo está praticando, e deve estar praticando, melhor dizendo, é dar, é abençoar, é ser bênção para os outros, porque aquilo vai voltar de forma multiplicada. Não tenha dúvida disto. Não tenha dúvida. Mas nós não podemos ficar centrados numa vida terrena. Eu vou falar do que eu pensava. Eu era um gurizão e eu pensava assim, eu vou ser oficial do exército. Porque eu vou ser oficial do exército. Sabe o que eu fiz? Me perdi na juventude. Eu não me planejei direito. Não me planejei direito. Não fiz o que deveria fazer para cumprir os meus sonhos. Ainda bem que eu me acordei em tempo. Mas não cumpri sonhos, sabe por quê? Porque me apresentaram um caminho e eu embarquei por ele. Culpa minha. Aí Deus me acordou por meio do Evangelho de Cristo, um tempo depois, porque eu vivia frustrado, porque eu não tinha chegado naquele sonho que eu tinha. Eu mesmo acabei com o meu sonho. E eu ia culpar quem? A culpa é do meu pai. Eu vejo isso todos os dias, sempre a culpa é de alguém. Quando eu decidi que a culpa era minha, eu fui curado, fui liberto. Não sou frustrado em nada. Eu não tenho frustração nenhuma com idade, com peso, com feio que eu sou. Não tenho nenhum problema com isso. Está muito bem resolvido. Por isso que eu estou falando com autoridade. Quando a gente busca a Deus, vem o reino junto. Vem o reino junto. Quando a gente busca a Deus, vem respostas, vem saídas. E as de Deus são as melhores. Que essa mensagem de hoje fique ali gravada, mas que fique gravada em nós.
Nós somos cristãos? Somos cristãos. Tá, mas o que é que nós estamos fazendo desse reino? Meramente vindo para um culto com 20 pessoas? Ou todos os dias nós estamos envolvidos nele para que as outras coisas que são menores, porque o reino de Deus é superior a qualquer reino. O reino do homem é limitadíssimo. Só vai até onde seu braço alcança e até onde as suas pernas se levam. O reino de Deus é superior a tudo isso. Aí nós podemos trabalhar com o trabalho que temos, mas não sermos vencidos pela solicitude da vida. Pelo contrário, buscando a Deus, resolvendo a nossa essência com Deus, cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Nós vamos trafegar na estrada da vida, vencendo e saindo para vencer, e quando perdermos alguma coisa, rirmos daquilo. Perdi essa, mas já ganhei 100. Tendes por motivo de grande alegria o passardes por estas coisas. Passardes não é morardes, não é casardes, não é viverdes. É passardes. Perdi, mas já ganhei 100. Perdi uma batalha, não perdi a guerra. Recebe isso. Recebe isso. Pensa nisto. Deixa isso guardado em tua vida. Meu irmão, minha irmã, amigos queridos que estejam em qualquer lugar do mundo nos vendo. Nós somos essencialmente espirituais, seres espirituais. E quando nós nos convertemos, aí descobrimos a realidade do que somos e aí passa a ser uma vida realmente nova. E vamos todos os dias trabalhando naquilo, renovando a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 12, no verso 2, transformando-nos pela renovação do nosso entendimento. Dia a dia, buscando a Deus e nos esforçando para que a nossa vida, vindo bem, Deus, o nosso Pai, vai sendo glorificado. Mas não há como ir bem, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, se nós não estamos bem na nossa essência, com Deus. Busquemos então a Deus, o seu reino e a sua justiça, o que é correto, o que é bíblico, o que é para nós vivermos, e o resto virá por acréscimo. Aí você vai ver os seus sonhos se cumprindo sem nenhum problema, porque o próprio Deus vai ordenar anjos que trabalhem para que os nossos sonhos se cumpram. Temos um amém de vocês? Se você não tem sonho, se você desistiu, eu estou dizendo, desperta e não desista. Mas busque a Deus, hoje, agora, volta à sua essência, volte a adorar a Deus, peça perdão pelo tempo da negligência, porque Deus está só esperando isso. Porque Deus tem prazer nos seus filhos e filhas. Deus tem prazer que a nossa vida vá bem. E ela só vai bem se nós estivermos bem com Ele. Esta é a conclusão dessa mensagem. Buscar em primeiro lugar o reino é buscar a Deus. Buscar a nossa essência, aquilo que somos e que nos separou por meio do pecado e da desobediência. Vamos voltar ao que Deus planejou para nós. E nós sabemos, eu e você como crentes, sabemos o que é que Deus nos propõe por sua palavra. E eu almejo, eu creio que você também, ouvir do próprio Deus, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você não pensa nisso? Se você não pensava, pense a partir de hoje. Em quem tenho prazer. Essa semana, um filho ganhou um presente, e eu soube, e eu fiquei maravilhado. Eu fiquei tão feliz como se fosse eu que tivesse dado o presente. Todas as formaturas dos meus filhos, desde criança, do ABC ali, as que eu consegui ir, me alegrava. Eles estavam recebendo um título lá no colégio adventista. Depois no outro colégio, depois no colégio São José. Aí outro dia nós estamos na faculdade. Oh, que bênção! E Deus, hein? Quando a nossa vida vai bem, porque se nós estivermos com Ele, Deus está só dizendo assim, eu tenho o prazer do meu filho, da minha filha. Olha que maravilha, olha que bênção. Sua vida vai bem, buscando a Deus e o seu reino, e papai se alegrando comigo e contigo. Porque para isto nós estamos na terra e depois nós vamos morar lá perto. Porque Jesus disse que está preparando lugar para nós. Aí nós vamos morar lá. Esta é a palavra.